Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você novamente para nós meditarmos a Palavra de Deus. Vamos continuar a meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 a 58. Naquele tempo, Jesus foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ele é muito claro para nós nessa passagem, nesse evangelho de hoje. Um profeta só não é reconhecido na sua própria cidade, na sua própria casa. Quantas vezes nós escutamos aquela frase muito conhecida: santo de casa não faz milagres. Não é assim? Quantas vezes nós vamos à igreja, nós pedimos ao Espírito Santo os teus dons, nós recebemos porque nós cremos que quem pede recebe, e quando nós falamos algo sobre Deus, quando nós falamos algo sobre os milagres, ou quando acontece algo dentro de nossa casa ou na nossa região, com a gente mesmo, muitas pessoas não acreditam. Por quê? Por que isso acontece? Isso aconteceu com o próprio Cristo, onde ele estava ali e todos começaram a falar da sua origem, filho de um carpinteiro. Sua mãe chama Maria, os seus irmãos, e falando sobre as suas irmãs, da onde vem essa sabedoria, da onde vem esse poder. E muitas das vezes as coisas não acontecem conosco ou não acontecem na nossa região, como não aconteceu naquele lugar, porque aquelas pessoas elas não entenderam quem é Cristo para eles. Quem é Cristo para nós? Quando nós passamos a entender quem é Cristo, quando nós passamos a acolher o próprio Cristo, Filho de Deus, que é Filho de Deus Pai, que é mesmo, ao mesmo tempo que é humano, é divino, e que toda a sabedoria dele veio de Deus Pai. Quando nós passamos a entender isso, nós passamos a acolher a verdade. Nós passamos a viver a verdade. E a verdade é o próprio Cristo. É o Senhor quem vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio para se chegar à verdade a não ser por Cristo. Não há outro meio para se chegar ao caminho a não ser por Cristo. E não há outro meio para se chegar à vida eterna a não ser por Cristo. Por isso, quando nós entendemos a dimensão desse Cristo, a dimensão do poder dele, que é divino, que veio do alto, que veio do Espírito Santo, que veio de Deus, quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender a verdade, e a verdade habita dentro de nós, habita no nosso interior, habita no nosso coração, e nós possamos viver a verdade. E quando nós vivemos a verdade, nós já possamos viver a crença, que é a nossa fé em Cristo. E nós deixamos a incredulidade de lado e damos lugar, damos mesmo preferência, damos o primeiro lugar ao profeta que é Cristo. É assim que nós devemos viver, vivendo, acolhendo a verdade que é o próprio Cristo, acolhendo o próprio Cristo que é humano e divino e que a sua sabedoria é totalmente divina. É assim que nós devemos viver. É assim que nós vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida, à nossa volta. Não adianta nós caminharmos na incredulidade, porque isso só vai atrapalhar a nossa vida, o nosso caminho. Ao invés de nós darmos passos para frente,
nós vamos estagnar, nós vamos parar no meio do caminho. Nós não vamos nem para frente nem para trás. Essa é a realidade, mas quando nós temos a verdade dentro de nós e nós professamos a nossa fé em Cristo, nós temos a nossa crença em Jesus, nós cremos nesse profeta que veio anunciar a salvação, que veio trazer a salvação para nós, que veio nos dar a vida eterna. Quando nós mudamos o nosso pensamento, a nossa vida, nós passamos a viver aquilo que Deus pede que nós vivamos, que é no amor, que é na fé, que é na caridade, na humildade, que Ele nos pede que nós vivamos. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para mim, é para você. Deixemos de ser incrédulos, deixemos de viver mesmo essa falsa crença, mas depositemos nas mãos de Jesus a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós vivermos a nossa fé, se nós vivemos a nossa confiança, se nós vivemos a verdade, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. E talvez nós não estamos vendo porque nós estamos cegados por aquilo que o mundo tende a nos oferecer, por aquilo que as pessoas tendem a nos ofertar. É necessário nós termos os nossos olhos voltados para Cristo, que é o profeta, aquele que vem trazer para nós a vida, a salvação, a vida eterna. Deixemos de ser incrédulos e vivamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa verdade em Cristo Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui o Senhor é claro. Ele não fez milagres onde havia incredulidade. No meio da sua família, no meio daquela região, não. Mas a partir do momento que ele saiu dali, as pessoas, elas creram nele. E os milagres vieram, aconteceram. Portanto, deixemos Cristo fazer a obra em todos os lugares. Deixemos que Ele faça a obra por completo na nossa vida. Sejamos fiéis à nossa fé, à nossa verdade, que é o próprio Cristo. Que Deus te abençoe.